outra rata de rua, pensando que é dona da calçada. Essas palavras, misturadas com o tom casual e cruel de um homem que acreditava que seu distintivo era uma coroa, marcariam o auge da carreira do oficial Travis Monroe. Doutora Amara Lewis estava parada na esquina da Rua Quinta com a Avenida Maple, de costas para o sol poente, esperando o sinal mudar. Estava em suas roupas civis, um vestido leve de verão e sandálias, carregando uma bolsa cheia de livros da biblioteca da universidade, onde era professora titular de sociologia. Estava a menos de 1 milha de casa, em um bairro onde caminhava há anos. Mas para Monroe, ela era apenas mais um obstáculo, um símbolo de degradação urbana a ser removido. Ele e seu parceiro novato, oficial Carter, haviam sido designados para uma iniciativa de limpeza do bairro, o que na prática significava assediar qualquer pessoa que não parecesse se encaixar na área em gentrificação. Monroe bloqueou o caminho dela, sua sombra caindo sobre Amara como uma mortalha. Ele era um homem corpulento, de pescoço grosso e olhos que exibiam um sorriso de escárnio permanente. Não consegue ler a placa? Proibida a vadiagem. Amara olhou para o sinal de rua. Era apenas um letreiro padrão de ande não ande, nenhuma placa de proibição em lugar algum. Policial, estou só esperando para atravessar a rua, respondeu calmamente. Sua voz era firme, apesar do aperto de ansiedade no estômago. O sorriso de Monroe se aprofundou. Me respondendo, você sempre tem uma resposta para tudo, não é? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço dela. Vamos ver algum documento. Amara pegou a bolsa, mas a mão dele disparou, agarrando seu pulso. Devagar. Não quero que você puxe uma arma. O absurdo da frase, uma mulher em um vestido de verão, com livros nos braços, passou despercebido a ele. Ela retirou lentamente sua carteira e mostrou a habilitação. Monroe mal olhou antes de devolver. Esse endereço fica a 6 quarteirões da parte nobre da cidade. O que você está fazendo aqui? Revisando casas, respondeu. O parceiro Carter mexeu-se desconfortável. Travis, talvez devêssemos... Fica quieto, novato, cortou Monroe, sem tirar os olhos dela. Ele examinou o cabelo de Amara, longos dreadlocks, lindos e intrincados, cultivados por anos. Para ela, era um símbolo de identidade e herança. Para ele, um desafio. Olha essa bagunça, deve ter baratas aí dentro. Estamos fazendo uma campanha de saúde pública. Não podemos deixar gente anti-higiênica espalhando doenças. O coração de Amara disparou, uma mistura de medo e uma fúria fria. Aquilo não era sobre vadiagem, era sobre humilhação. O que você está fazendo? Perguntou a voz trêmula. Monroe tirou algo do cinto, uma tesoura de aço usada para cortar cintos de segurança. O sol poente refletiu no metal. Saneamento público, murmurou com prazer doentio. Você é um incômodo, e nós limpamos incômodos. Carter deu meio passo à frente. Travis, pelo amor de Deus, você não pode estar falando sério. Mas Monroe o ignorou. Outros policiais de uma viatura próxima se aproximaram, sacando celulares, rindo. Sabiam da reputação de Monroe. Estavam ali pelo espetáculo. Amara tentou recuar, mas ele era muito forte. Empurrou-a contra uma parede de tijolos, a superfície áspera ferindo seus ombros nus. Agarrando um punhado de seus dreadlocks, puxou a cabeça dela para trás. Fique parada! Grunhiu. É para o seu próprio bem. O primeiro corte da tesoura ecoou no ar como um estalo seco. Uma mecha, que ela havia cultivado por 10 anos, caiu na calçada. Depois outra e outra. O som do aço frio arrancando partes da sua identidade se misturava às risadas ao redor. Lágrimas desceram, mas ela se recusou a emitir som. Fixou o olhar nos rostos que filmavam sua humilhação. A cada mecha caída, uma resolução gelada crescia dentro dela. Ele não fazia ideia de quem ela era. Não fazia ideia do que acabara de despertar.
Pensava estar apenas cortando o cabelo de uma mulher negra numa rua qualquer. Na verdade, estava assinando sua própria sentença de morte profissional. Quando terminou, uma pilha dos dreadlocks dela jazia aos seus pés. Um sacrifício involuntário. Ele limpou a tesoura nas calças e disse: "Aí, muito mais limpo. Agora cai fora do meu bairro." Virou-se para os colegas que o cumprimentavam com risadas e high-fives. "Viu? É assim que se faz policiamento comunitário." Amara se abaixou com as mãos trêmulas e pegou um dos fios cortados. Segurou-o firme, sentindo o peso simbólico da violação. Então, olhou para Monroe, os olhos agora duros, sem medo, apenas com uma promessa silenciosa e gelada. Ele piscou satisfeito. Foi a última vez que se sentiu no controle de alguma coisa. No distrito iluminado por lâmpadas fluorescentes, o oficial Travis Monroe ajeitou o uniforme e recostou-se na cadeira. A imagem perfeita de uma autoridade autossatisfeita. Já havia dançado essa mesma coreografia centenas de vezes. Um incidente na rua, um relatório cuidadosamente escrito e uma narrativa que sempre o retratava como o profissional calmo, obrigado a lidar com um cidadão descontrolado. O sistema havia sido feito para acreditar nele. Era uma língua que falava fluentemente. Seu parceiro, o oficial Carter, estava sentado em uma mesa próxima, evitando contato visual com o olhar pesado de quem já percebia que algo havia saído terrivelmente errado. Logo a porta se abriu e entrou o sargento Malik, um veterano de rosto cansado e barriga que esticava os botões da farda. Ele trazia um relatório preliminar na mão, com expressão irritada. "Monroe, me explica o que foi aquele circo na quinta com a Maple." Sua voz ecoou pelo espaço. "Recebi ligações da central sobre uma dúzia de policiais filmando um corte de cabelo." Monroe soltou uma risada breve e indiferente. "Só estava lidando com um incômodo público, sargento. Nada demais." Malik ergueu uma sobrancelha. "Incômodo público? O relatório menciona o uso de instrumento cortante sem autorização." Monroe se inclinou para a frente, adotando o tom confidente que costumava usar com superiores. "Veja bem, sargento, a mulher era claramente uma transitória, alterada, talvez sob alguma substância. Tentamos abordá-la, pedir identificação, e ela ficou fora de si, gritando, cuspindo, tentando morder meu parceiro. Disse até que tinha uma doença e ia nos infectar." Carter abriu a boca para contestar, mas Monroe o silenciou com um olhar gélido. "Ela era completamente anti-higiênica", continuou, empolgado com a própria mentira. "O cabelo dela era um risco à saúde pública, emaranhado, sujo. Temos um novo protocolo municipal de saneamento urbano. Fiz um julgamento rápido. Usei as tesouras como último recurso para conter e evitar riscos biológicos." Malik passou a mão pelas têmporas. Já ouvira esse tipo de história antes, e sempre com os mesmos ingredientes. Uma minoria instável, uma ameaça à segurança pública e à intervenção heróica de Monroe. "Um risco biológico?" perguntou com sarcasmo. "Então você cortou o cabelo dela porque achou que era um risco biológico?" "Eu estava acalmando a situação, sargento", respondeu Monroe, usando a palavra acalmar com uma ironia estudada. "Ela se tornou fisicamente agressiva. Eu poderia ter usado o taser, mas preferi uma medida menos contundente. Foi uma ação controlada. Enquanto isso, Amara Lewis estava sentada em um banco de metal frio, dentro de uma cela úmida e silenciosa. O ar cheirava a desinfetante e suor velho. Haviam levado sua bolsa, seu celular e, temporariamente, sua dignidade. Mas não podiam levar sua mente. Ela não estava em pânico. Observava. Ouvia a voz de Monroe vindo do saguão, pegando fragmentos das mentiras. Transitória, agressiva, ameaça sanitária. Anotou a hora mentalmente. Reparou nos rostos. Viu o novato Carter olhando para o chão, o rosto marcado pela culpa. Viu o sargento Malik,
Um homem que parecia cansado demais de lutar contra um sistema em que a mentira era mais fácil de engolir que a verdade. Nenhum deles havia lido seus direitos. Nenhum explicou de que ela era acusada. Nenhum procedimento formal. Cada erro era um tijolo a mais no muro que ela estava construindo. Não de defesa, mas de retaliação. Eles pensavam que ela era apenas mais uma mulher sem nome e sem voz. Não faziam ideia de quem ela realmente era. Doutora Amara Lewis, autora do livro O Muro Azul, Violações Processuais e Preconceito Sistêmico no Policiamento Urbano. Leitura obrigatória nas academias de polícia do Estado. Nos últimos 5 anos, ela havia atuado como consultora do Departamento de Justiça, ajudando a reformular políticas de uso da força. E, acima de tudo, eles não tinham ideia de quem ela estava prestes a contatar. O único homem capaz de fazer o mundo deles desmoronar com uma única ligação. Uma hora depois, o oficial Ramírez destrancou a cela. Hora da prisão, disse ríspido. Conduziu-a até uma sala branca e estéril, onde uma câmera e um scanner de digitais esperavam sobre o balcão. Nome? Perguntou com frieza. Você já tem minha carteira de motorista, respondeu ela, com uma serenidade que o incomodou profundamente. Amara respondeu com a voz firme e clara. O policial diante dela suspirou, impaciente. Responda à pergunta. Amara Lewis, disse ela, mantendo o olhar fixo. O oficial digitou algo no computador. Certo, senhora Lewis, está sendo acusada de vadiagem, resistência à prisão e agressão a um policial. Amara estreitou os olhos. E qual policial eu agredi? Oficial Monroe, respondeu o agente Ramírez, sem levantar a cabeça. Disse que a senhora tentou mordê-lo. Entendo, disse Amara, com uma calma que claramente desconcertou o jovem oficial. Antes de prosseguirmos, invoco meu direito à assistência jurídica e minha chamada telefônica, conforme garantido pela 6ª emenda, e pelo caso Miranda versus Arizona. Ramírez piscou, surpreso com a formalidade do tom e o vocabulário jurídico. Certo. Sim, a senhora tem direito a uma ligação, murmurou, empurrando um telefone gasto na direção dela. Amara pegou o aparelho, mas não ligou para um advogado. Discou um número que sabia de cor. O telefone tocou 2 vezes. Uma voz grave e familiar atendeu. Lewis, David. Amara respirou fundo, e pela primeira vez a voz dela tremeu um pouco. David, estou na delegacia central. Houve um incidente. Preciso que você inicie um bloqueio de código 3. Protocolo de preservação de evidências. Fez uma breve pausa e completou firme. E diga à corregedoria para trazer uma sacola grande. Eles vão precisar. O telefonema foi como uma pedra lançada em um lago calmo, e as ondas começaram a se espalhar rapidamente. O policial Ramírez, que havia supervisionado a ligação, voltou à mesa com a testa franzida. Algo naquela mulher o incomodava. O tom não era de desespero. Não era o de alguém pedindo ajuda ou fiança. Era profissional, calculado, cheio de termos que ele mal compreendia. E o código 3? Protocolo de preservação? Murmurou para si. Ele mencionou o ocorrido ao sargento Malik, que ainda preenchia papéis sobre o suposto incidente relatado por Monroe. Ela disse para quem ligava? Perguntou Malik, distraído. Só mencionou um tal de David, respondeu Ramírez, dando de ombros. Malik parou. O nome era comum, mas o desconforto no peito não. Ele já vira Monroe em confusões antes, mas essa mulher era diferente. Calma demais. Segura demais. Nada nela lembrava a transitória agressiva descrita no relatório. Enquanto isso, na sala de registro, Amara desmontava o sistema, peça por peça. Uma policial cansada, oficial Peterson, se aproximou para colher suas digitais. Levante as mãos. Amara obedeceu, mas sua voz saiu com autoridade tranquila. Vou cooperar, mas quero que conste que não me foi permitido lavar as mãos desde a minha detenção. Qualquer resíduo nelas pode servir de evidência referente ao incidente na 5ª e Maple.
Solicito também que minhas roupas sejam ensacadas como prova, pois contém fibras e material do policial que me agrediu. Peterson a encarou atônita. Aquilo não fazia parte do protocolo, mas Amara continuou. De acordo com o regulamento interno 7/14, subseção B, qualquer alegação de ferimento durante prisão deve receber atenção médica imediata. O policial puxou meu cabelo e arrastou minhas costas contra a parede. Não estou solicitando atendimento médico neste momento, mas exijo que a falta de oferta de socorro seja documentada como violação processual. Peterson congelou. A mulher diante dela falava como alguém acima da cadeia de comando e, pior, citava as regras deles palavra por palavra. Então, o primeiro sinal de que algo estava errado veio do rádio. Uma voz tensa ecoou. Atenção, alerta nível 2 no Distrito Central. Todas as comunicações externas passam a ser encaminhadas pelo gabinete do capitão. Ninguém entra ou sai do prédio sem autorização do comando. Monroe, que estava rindo e contando piadas com outros policiais sobre trabalhos comunitários, parou no meio da frase. "O que diabos está acontecendo?" perguntou confuso. O rosto de Malik empalideceu. Ele começou a ligar os pontos, o telefonema, o tom jurídico, o bloqueio repentino. Caminhou até a cela e olhou pela pequena janela de vidro. Amara o encarava. O olhar dela era frio, sereno, não o de uma vítima, mas o de uma estrategista prestes a contra-atacar. Aquela mulher parecia uma rainha em um campo de batalha. E pela primeira vez em anos, o sargento Malik sentiu medo. Um medo denso, que se instalava no ar e avisava que algo muito maior estava prestes a acontecer. Então, as portas da frente da delegacia se abriram com um estrondo. Não eram oficiais comuns. Eram o subchefe Donovan e o comandante Reynolds, dois dos homens mais poderosos de toda a corporação. Eles não falaram com o sargento da recepção. Atravessaram o salão principal com passos firmes e rostos tensos. E ao ver aquilo, Malik entendeu. O telefonema daquela mulher tinha acabado de virar o mundo deles de cabeça para baixo. Meu escritório. Agora, a voz do subchefe Adrian Collins cortou o ar como uma lâmina. O policial Matt Doyle observou os superiores atravessarem a sala. E a confiança arrogante que costumava moldar seu rosto começou a se desintegrar. Por que oficiais de alta patente estavam ali por uma simples prisão por vadiagem? Ele percebeu o novato Reed sentado à mesa, pálido, as mãos trêmulas. O som ambiente da delegacia havia desaparecido. O burburinho, as risadas, até os telefonemas. Tudo deu lugar a um silêncio denso, o tipo que antecede uma tempestade. E ela estava vindo. 10 minutos depois, o sargento Omari Blake saiu da sala do capitão. O rosto dele estava branco como giz. Caminhou direto até Doyle, sem disfarçar o tremor na voz. Quem era ela, Matt? Quem? Ele tentou rir, forçando a calma. Só uma andarilha, um caso menor. Não mente pra mim, Blake rosnou, as veias do pescoço saltando. Agora não. Antes que qualquer resposta viesse, as portas da frente da delegacia se abriram com força. E, naquele instante, o tempo pareceu parar. Todos os agentes, secretários e detetives ficaram em pé, como se a própria gravidade tivesse se tornado mais pesada. Na entrada, com o olhar de quem carregava uma fúria contida, estava o chefe de polícia Marcus Hale, um homem alto, imponente, de voz grave, conhecido por seu equilíbrio e por destruir carreiras com uma simples ordem. Os olhos dele percorreram a sala, gelados até se fixarem em Blake. Não havia grito. A voz de Hale era baixa, controlada e por isso mesmo mais aterrorizante. Sargento, onde está minha esposa? A pergunta caiu sobre todos como uma sentença. O ar sumiu da sala. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Esposa? O pensamento atravessou Doyle como uma bala. O coração dele, antes inflado de orgulho, agora batia lento, pesado, congelado. A mulher que ele havia humilhado, algemado e chamado de vagabunda era a esposa do chefe.
Dr. Helena Hale, professora universitária, ativista comunitária, palestrante internacional. E agora, vítima das próprias mãos da corporação que o marido comandava. O chefe Hale avançou 2 passos. Sua presença dominava o espaço. Cada movimento seu emanava poder e fúria contida. Vou perguntar mais uma vez, sargento. Onde está a doutora Helena Hale? Blake, com a voz trêmula e o suor descendo pelas têmporas, respondeu. Cela B, senhor. Sem dizer nada, Marcus Hale caminhou até o corredor das celas. O subchefe Collins e o comandante Jennings o acompanharam como sombras. O restante da delegacia permaneceu imóvel, um retrato vivo do medo. Doyle mal conseguia respirar. O som do tilintar das chaves, o eco da porta de aço se abrindo. Depois, o silêncio. Um silêncio profundo, interminável. Quando Marcus Hale reapareceu, trazia Helena ao seu lado. Tirara o próprio paletó e o colocara sobre os ombros feridos dela. O cabelo desgrenhado contrastava com a postura altiva. Ela parecia uma rainha ferida, mas não vencida. E naquele instante, todos viram. Não a suspeita, mas a doutora Helena Hale, mulher de prestígio, inteligência e coragem, e perceberam o que um deles havia feito. Os olhos de Marcus Hale vagaram até encontrar Doyle. Ele não gritou, não correu, não fez cena, apenas apontou. Aquele homem! A voz saiu fria, afiada como vidro. Oficial Matthew Doyle está preso. 2 agentes da corregedoria, que haviam entrado discretamente atrás do chefe, se aproximaram. Um deles perguntou firme, sob qual acusação? Marcus Hale o fitou com o olhar carregado de gelo e justiça. Abuso de autoridade, agressão, falsificação de relatório e desonra ao distintivo que ele nunca mereceu usar. Oficial Matthew Doyle gaguejou, a mente girando, tentando desesperadamente segurar os fragmentos da mentira que ele mesmo havia criado. Agressão com arma letal, privação de direitos sob cor da lei, má conduta oficial. O chefe Marcus Hale recitava as acusações como quem lê um veredito histórico. Cada palavra caía como um martelo. E isso é só o começo, completou. Doyle olhou em pânico para o novato Reed. Diz para ele, Reed. Diz que ela foi agressiva, que ela era uma ameaça. Mas o jovem não conseguiu encará-lo. O recruta, trêmulo, já falava com o comandante Jennings, as palavras saindo num turbilhão de confissão. Ele mandou eu ficar calado. Ele puxou a tesoura. Todos viram. O chefe Hale voltou o olhar para os outros policiais presentes na cena do crime. Aqueles que haviam rido, filmado, zombado. O olhar dele os atravessou como uma lâmina. Um por um, eles abaixaram a cabeça. Todos os oficiais presentes na rua Quinta com Elm, ordenou Hale, a voz ecoando no recinto agora mudo. Entreguem seus celulares e câmeras corporais. Agora, cada um de vocês é testemunha e alvo de uma investigação federal. O silêncio foi quebrado apenas pelo som dos aparelhos sendo colocados sobre a mesa, um após o outro. Fechem esta delegacia, disse ele a Collins, o subchefe. Ninguém entra, ninguém sai, nenhum dado é apagado. Quero cada relatório, cada vídeo, cada registro das últimas 3 horas e os backups do servidor. Tudo. A estrutura da delegacia, antes dominada por Doyle, desmoronou diante de seus olhos. O sistema que o protegera durante anos agora se voltava contra ele com a precisão de uma máquina militar. Mas a prova mais devastadora ainda estava presa ao próprio peito de Doyle. Um investigador de assuntos internos se aproximou e, com um clique firme, retirou a câmera corporal do uniforme dele. A pequena caixa preta, que Doyle acreditava ser seu escudo, era, na verdade, seu carrasco. Ali estava a verdade, sua voz debochada, suas risadas, o som metálico da tesoura, os gritos e o silêncio cúmplice dos colegas. Doyle entendeu. Ele não havia atacado apenas uma mulher. Ele havia humilhado a esposa do chefe de polícia, uma mulher que representava tudo o que ele desprezava. E agora, ironicamente, seria ela quem mudaria o sistema que o sustentava. Ele tentou calá-la, mas, sem saber,
havia lhe dado o microfone mais poderoso que poderia existir. E o mundo inteiro estava prestes a ouvir o que ele tinha feito. Mais tarde, naquela noite, o escritório do chefe parecia um centro de comando de crise. Mapas, pastas, computadores e agentes iam e vinham em silêncio absoluto. O ar estava pesado, saturado de tensão e vergonha institucional. Doutora Helena Hale estava sentada em uma poltrona de couro, envolta em um cobertor. Entre as mãos, uma xícara de chá que um assistente nervoso havia trazido. Ela não parecia mais uma prisioneira. Era o olho do furacão, calma, firme, inabalável. Marcus Hale observava a cidade pela janela, os punhos cerrados atrás das costas. A voz dele saiu baixa, carregada de uma dor antiga, muito além daquele caso. Sinto muito, Helena. Isso aconteceu na minha cidade, com meus homens. Sinto muito. Ela o olhou com ternura e verdade. Não foi culpa sua, Marcus. Foi o sistema que criou monstros como ele. Ele se virou. Nos olhos dele havia uma fúria fria, a mesma que ela só vira poucas vezes em 15 anos de casamento. O olhar que precedia destruição e reconstrução. Então nós queimamos o sistema, disse ele. Sobre a mesa, uma pasta grossa, lacrada com fita vermelha. Na aba, um nome. Doyle Matthew. Mandei puxar o arquivo dele, murmurou Marcus. É pior do que eu imaginei. Ele abriu a pasta. E a fachada heróica do bom policial se desfez diante deles, revelando o predador que o departamento havia protegido por anos. Relato após relato, abuso após abuso, todos varridos para debaixo do tapete. Reclamação número 1, leu Marcus. Maria Flores, 68 anos, parada por causa de uma lanterna quebrada. Ele a chamou de ilegal e ameaçou deportar os netos se ela não se calasse. Arquivo encerrado. Motivo: mal entendido. Reclamação número 7. Um estudante negro de 19 anos, Marcus Cole, foi jogado contra uma viatura. Dente quebrado. Relatório oficial. Suspeito agressivo. Caso arquivado. A Irmandade do Silêncio havia protegido seus próprios homens. Sempre. Helena sentiu o estômago revirar enquanto Marcus lia as páginas manchadas de impunidade. Aqui está outra, disse ele, com a voz vibrando de raiva contida. Fatima Al-Jamil, 24 anos, mulher muçulmana. Ele a chamou de terrorista, rasgou seu hijab e disse que mulheres como ela precisavam aprender o lugar delas. Marcus fechou a pasta com força. O som ecoou como um tiro. Amanhã de manhã quero esse relatório no Gabinete Federal. Todos os nomes, todos os registros, cada omissão. Ele se virou para Helena, o olhar firme. Eles esconderam a sujeira por décadas, mas agora é o próprio fogo que vai limpar essa cidade. Helena o encarou e um leve sorriso curvou seus lábios. Então que comece o incêndio. Chefe Walker então se dirigiu diretamente a Miller. Oficial Miller, este conselho revisou não apenas as imagens, mas também os registros de suas patrulhas, relatórios de colegas e reclamações arquivadas ao longo de 12 anos. O padrão é claro. O senhor não agiu por medo, nem por erro de julgamento. O senhor agiu por desprezo. Miller abaixou a cabeça, os ombros rígidos. O murmúrio na sala cresceu como um trovão contido. Esta audiência não é apenas sobre o que o senhor fez com a doutora Walker, continuou o chefe. É sobre o que o senhor representa. Um silêncio pesado caiu sobre o auditório. As câmeras de televisão giraram lentamente, captando cada expressão, cada olhar. Do lado de fora, centenas de pessoas se aglomeravam na praça, segurando cartazes com frases como "Justiça para todos" e "Chega de silêncio". Lena observava em silêncio. Ela não queria vingança, queria transformação. Não existe treinamento que ensine empatia, disse ela, levantando-se calmamente. Mas existe escolha, e o senhor escolheu humilhar quando poderia ter ouvido. O advogado de Miller tentou interromper, mas Walker levantou a mão. A senhora concluiu, doutora? Perguntou ele. Lena respirou fundo. Ainda não. Ela pegou um pequeno gravador de voz e apertou o play. Uma voz feminina ecoou na sala.
Era a policial novata Evans, a que havia implorado para que Miller parasse. Se eu tivesse interferido, ele teria me transferido. Ele fazia isso com todos que questionavam suas ordens. O som foi suficiente. A plateia reagiu indignada. Alguns se levantaram. Outros começaram a aplaudir lentamente, em solidariedade. Miller fechou os punhos. A arrogância que um dia o sustentara agora se dissolvia em puro medo. Este conselho, declarou o chefe Walker, decide por unanimidade recomendar sua demissão imediata, com encaminhamento de denúncia criminal ao Ministério Público. As palavras soaram como marteladas. Miller tentou se justificar, mas ninguém mais o ouvia. Do lado de fora, os aplausos se transformaram em gritos de vitória. Lena caminhou até a saída, passando ao lado de antigos denunciantes. Maria, Marcos, Fatima, todos se levantaram e a aplaudiram de pé. Ela olhou para eles e disse: a justiça não começa quando punimos o culpado. Ela começa quando o sistema decide nunca mais protegê-lo. Do lado de fora, o céu começava a clarear. O sol nascia sobre uma cidade que, pela primeira vez em anos, parecia respirar alívio. Lena olhou para o horizonte, o vento tocando seu cabelo curto e livre. Ela sabia. Aquela não era o fim da luta. Era apenas o começo. O chefe Adrian Torres então se levantou, com o dossiê ainda nas mãos. Este conselho revisou todo o seu histórico de serviço, incluindo 43 reclamações anteriores. Disse ele, a voz firme, quase solene. Reclamações que, na opinião deste órgão, foram indevidamente rejeitadas. Ele deu um passo à frente, o olhar cortante. Vimos um padrão de comportamento que não é apenas uma violação de política, mas uma afronta à decência humana e uma traição ao juramento que você fez. Você não estava servindo, estava caçando. O som de murmúrios atravessou a sala. O ex-oficial Ryan Cooper manteve o olhar baixo, imóvel. Você visou os vulneráveis porque achou que eles não tinham voz, continuou Torres. Abusou do seu poder porque acreditava que o muro azul do silêncio sempre o protegeria. Ele se virou para o público. Seu olhar cruzou o de doutora Amara Lewis, firme, sereno, inabalável. Mas essa barreira caiu há 2 semanas, disse o chefe, voltando-se para o acusado. Ryan Cooper, com efeito imediato você está destituído de seu distintivo e demitido desta força policial por má conduta grave, abuso de autoridade e conduta incompatível com o serviço público. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Uma recomendação de desclassificação permanente será enviada ao Estado, garantindo que você jamais volte a vestir um uniforme, completou Torres. Além disso, todo o seu arquivo será entregue ao gabinete do promotor distrital para o devido processo criminal. O martelo cerimonial caiu com um estrondo que ecoou como trovão. Para Ryan Cooper, foi o fim. Para a cidade, o começo da cura. 6 meses depois, o cenário era outro. A cidade havia mudado. O abalo que começara na esquina da Quinta com a Elm se transformara numa revolução silenciosa. Ryan Cooper agora era o detento 734, cumprindo pena de 7 anos por agressão criminosa e múltiplas violações de direitos civis. Sua pensão havia sido revogada. Seu nome, um aviso para cada novo recruta da academia. Os outros policiais, que haviam rido da agressão, também foram demitidos. Suas carreiras acabaram em ruínas. A novata Evans, que um dia implorou para que ele parasse, testemunhou contra ele. Após uma suspensão, recebeu uma segunda chance. Agora patrulhava com uma veterana conhecida por sua abordagem humana e comunitária. Mas a maior mudança foi sistêmica. Sob a liderança de Adrian Torres e com Amara Lewis como arquiteta principal, nasceu um novo conjunto de reformas, os protocolos Lewis-Torres. Agora, qualquer gravação de uso de força era automaticamente analisada por um conselho civil independente, quebrando décadas de silêncio e impunidade. Um sistema de alerta precoce identificava agentes com múltiplas denúncias, obrigando-os à reeducação e supervisão contínua.
A antiga corregedoria foi desmantelada e reconstruída com investigadores civis e policiais de conduta exemplar. Amara se tornou uma figura pública relutante, mas poderosa. Deixou temporariamente a universidade para dirigir o novo gabinete de responsabilidade e treinamento policial. Seu primeiro ato foi reformular o currículo das academias. Trouxe especialistas em preconceito implícito, desescalada e empatia comunitária. Mas as sessões mais marcantes eram as que ela mesma conduzia. De pé diante dos novos cadetes, com o cabelo natural emoldurando o rosto, Amara contava sua história. Mostrava as gravações. Mostrava o dossiê de Cooper. Ele não me feriu apenas, dizia. Ele feriu o distintivo. Feriu todos os bons oficiais que servem com integridade. O seu trabalho não é apenas evitar se tornar ele. É impedir que ele renasça em outro colega. As palavras ecoavam em cada coração presente. Os 43 casos de Cooper foram reabertos. Um fundo especial foi criado e milhões foram pagos em compensação às vítimas. Mas para muitos, como Maria Flores e Marcus Cole, não era sobre dinheiro, era sobre reconhecimento. Receberam cartas oficiais com pedidos de desculpas. Pela primeira vez, o sistema admitia ter falhado. A confiança entre polícia e comunidade começava a ser reconstruída. Pequenos gestos marcavam o início da mudança. Patrulhas a pé, reuniões com moradores, diálogo real. Numa tarde dourada, Amara Lewis voltou à esquina onde tudo começou. O sol se punha lentamente, pintando o asfalto de ouro. Aquele lugar já não era símbolo de trauma, mas de renascimento. A cicatriz em suas costas havia desbotado. Seu cabelo, antes cortado à força, agora era uma coroa de liberdade. Ela respirou fundo, olhando o horizonte. A justiça nem sempre é barulhenta, murmurou. Às vezes é o trabalho silencioso de quem decide não calar mais. E enquanto caminhava, o reflexo do entardecer dançava em seus olhos. A dor que um dia a quebrou agora era o fogo que transformava. Porque às vezes tudo começa com um ato brutal e termina com uma cidade inteira acordando.